Olá, meu amigo, meu irmão, você que está aí agora no aconchego do seu lar, junto com a sua família. Nós estamos aqui novamente no nosso bate-papo aqui com os nossos obreiros, pastores aqui da nossa igreja, Adime Guaba, Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, Guaba Grande. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade de estar usando esse canal para estar levando a você a palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje com um novo assunto, e o assunto é sobre o final dos tempos, minha gente. Nós estamos aí vivendo realmente dias difíceis, mas sobretudo nós entendemos que é o cumprimento da palavra de Deus. Baseado em Mateus capítulo 24, nós entendemos que Jesus, ele já estava dizendo isso para os seus discípulos, né? Quando eles questionaram a Jesus acerca do templo, né? Do templo muito formoso em Jerusalém, e Jesus então diz para eles da seguinte forma: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então veja aí, meus irmãos, meus amigos, a preocupação de Jesus é na verdade com a convicção que nós temos a respeito dele. Então nós vamos começar aqui ouvindo o pastor Denilson falando sobre essa questão. Pastor Denilson, o que o senhor entende aí, que o senhor tem a dizer em relação a essa convicção? Ele disse, Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos a respeito de pregações, assuntos, né, que muitas vezes nos leva a outra realidade de uma vida cristã. Mas, na verdade, a gente tem o nosso entendimento, o senhor vai estar falando para nós um pouquinho sobre essa questão. Bem, Pai do Senhor, nossos amados amigos, ouvintes e a todos os irmãos aqui presentes nessa noite. Deus nos abençoe. Pastor, é bastante interessante esse tema, bem a caráter do momento que estamos vivenciando. Então é bastante interessante salientar, inicialmente, a necessidade. Nós percebemos o início do discurso aí, chama atenção para uma vigilância. Trouxe alguns sinais que nós estamos vivenciando, inclusive uns deles nesse exato momento, que essa pestilência aí, né, que tem trazido um pequeno caos no início, né, de uma realidade que está mobilizando todo o mundo. É muito interessante que já é uma forma de propagar o Evangelho. Nós tivemos aí hoje, né, algumas transmissões através de Facebook, WhatsApp, o pessoal ali de Moçambique orando, impondo as suas mãos, né, sobre o mapa do mundo, né, e aí profetizando, porque segundo registro eles estão aí imunes. Até então parece que não foi registrado nenhum caso entre eles. Ou seja, evidenciarmos, como foi falado no debate anterior, no bate-papo anterior à fé, mediante as nossas atitudes. E temos que ter essa convicção, porque fica difícil para qualquer um de nós, evangélico, você que está nos ouvindo e você que tem desejo de se tornar um, difícil de você dar continuidade mediante a dias como esse, se você não tem uma convicção direta, real, de que você é um salvo, de que você aceitou a Cristo e que através dele você vai estar sendo salvo. Da minha colocação inicial, e ouvir os demais colegas, eu entendo que precisamos estar atentos. A divulgação está sendo feita, inclusive agora, aqui, louvamos a Deus pelo nosso pastor, pela vida do Senhor, está aí abrindo esta rede para estarmos aqui comunicando, fazendo a propagação, mesmo mediante a uma objeção, a uma prevenção, mas o Evangelho está sendo pregado, como é comentado aí, ele precisa ser pregado. Muito bem, pastor Denilson, nós ouvimos aí então, né, o parecer do pastor Denilson. Nós vamos ouvir agora o pastor Everton, falando, pastor Everton, sobre essa questão do tempo, né? Os discípulos, eles fazem uma pergunta a Jesus a respeito de quando haverá, né, esse sinal, né? Se esse sinal já era um prenúncio da vinda de Jesus. E Jesus então fala de alguns sinais que haveriam de acontecer para os seus discípulos. E Mateus registra alguns desses sinais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esses sinais que iriam acontecer ou haveriam de acontecer, e se de fato estão acontecendo nos dias de hoje, pastor. A paz do Senhor a todos aqueles que estão
nos assistindo, a paz do Senhor aos companheiros. Pastor Isaías, Jesus, na continuidade do seu sermão, ele diz que nós ouviríamos falar de guerra, rumores de guerras, e ele disse que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e o amor de muitos iria esfriar. E Jesus, depois dele falar todas estas coisas, ele diz que para os discípulos, que estas coisas são apenas o princípio das dores, em que ainda não era o fim, mas que eles estivessem vigilantes. Mais à frente nós vemos, neste mesmo capítulo e no capítulo seguinte, Jesus traz algumas parábolas, alguns exemplos, mostrando para as pessoas a necessidade de estar atento, porque nós nunca sabemos o tempo. Da mesma forma que agora, nesse momento, todo mundo foi pego de surpresa. O importante é estarmos atentos e vigilantes. E Jesus ele ainda diz que depois destas coisas, aquele que perseverar até o fim, esse então será salvo. Muito bem, pastor Everton. Realmente é isso que nós estamos vivendo, Esse mundo que nós estamos vivendo, em que nós somos levados a perseverarmos até o fim. Muito bem, eu acredito que você aí na sua casa está sendo edificado por esse bate-papo aqui da Palavra de Deus. Vamos ouvir o pastor Vancré. Pastor Vancré, o texto diz também aqui a respeito do Evangelho do Reino que seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, aí então viria o fim, aí então virá o fim. Pastor Vancré, a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito voltada assim para a área de evangelização, trouxe até aqui na nossa igreja, a Timiguaba, no início do ano, um estudo sobre evangelização pessoal. E o que o senhor entende, o que o senhor tem para dizer agora para os nossos ouvintes, as pessoas que estão agora na sua casa nos ouvindo, a respeito desse evangelho do reino que então será pregado em todo o mundo? A paz para todos os ouvintes, a paz para os irmãos aqui. O evangelho do reino ser pregado em todo o mundo é mais um dos sinais, Esse é o sinal derradeiro, conforme me antecedeu o caro irmão aqui, vem falando dos sinais de guerras e rumores de guerras, fome e nação contra nação, esse como um sinal derradeiro, Quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Nós não sabemos contabilizar isso exatamente, mas fato que ainda há nações que ainda o evangelho precisa ser alcançado, há lugares até mesmo no Brasil, onde há tribos indígenas que ainda não foram alcançados pelo evangelho. Isso pode ser hoje, com a questão da internet, pode ser no piscar de olhos, pode alcançar. Então isso não quer dizer que vai tardar, a vinda do Senhor Jesus, que pode ainda demorar muito, embora haja muitas nações que ainda falte chegar o evangelho. Mas eu só queria ressaltar uma coisa, que quando a gente fala desses sinais da vinda de Jesus, que antecedem a vinda de Jesus, muitas pessoas dizem, mas isso sempre aconteceu, sempre houve guerra, sempre houve peste. A gente comentava aqui, make-off, outras pestes piores do que estas que nós estamos vivendo aqui, a nível de quantidade. Só que a Bíblia vai mencionar que isso é o princípio das dores. Ele vai fazer um comparativo com uma mulher que está para ter o seu filho. As contrações vão aumentando. E no final do capítulo 24, vai dizer o seguinte, que pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quando você vê essa águia aqui no original, significa essas aves não aves de rapina, mas o próprio urubu mesmo, tem um nome, essas aves que se alimentam de animais mortos. E quando a gente vê uma ave só no céu, não é sinal que tem ali algum bicho morto ali. Mas o que o texto está dizendo, quando se avolumarem estes sinais, quando as contrações estiverem mais próximas, quando a mulher grávida, ela vai tendo contrações cada vez mais próximas. Quando você vê aquele bando, você com certeza você diz, ali próximo tem um animal morto. Então, o crescimento, o volume estando
mais intenso desses sinais é que testificam que ele está cada vez mais próximo. E sem dúvida temos visto aí o crescimento de todas essas pragas acontecerem em nosso meio. E sem falar do crescimento do Evangelho agora pelas redes sociais, com certeza é um sinal da vinda de Jesus. Muito bem, pastor Vancler, né? Realmente as pessoas estão tendo a oportunidade, né, com essa situação que nós estamos vivendo, de serem alcançados pela pregação do Evangelho do Rei. Pastor Edmundo, nós vimos aqui também no texto a questão, o verso 12, né? Ele diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queria que o senhor finalizasse, pastor Edmundo, dizendo da real situação em que o mundo se encontra, né? Voltado às vezes mais para as coisas da carne do que para as coisas do espírito, né? Nós temos visto isso, e realmente esse momento é um momento na concepção do Senhor e de todos nós, em que as pessoas precisam voltar mais para Deus, né? O Criador de todas as coisas. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão, dessa pergunta aqui de Jesus em relação ao amor de muitos? Pois bem, eu vejo nesta situação que estamos atravessando o agir de Deus, justamente para a situação que o Senhor colocou sobre as pessoas não estão mais se preocupando, até mesmo com a volta de Cristo, e por isso o amor de muitos já tem se esfriado. Então eu vejo o agir de Deus para que as pessoas voltem o seu pensamento para esse dia. Então quero finalizar aqui as minhas falas usando o que Jesus disse lá em João 16:33. Jesus disse que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Esta paz não é ausência de guerra, mas esta paz é um estado de tranquilidade, é um estado onde a pessoa tem que ficar tranquilo, principalmente o servo de Deus, aquele que serve a Cristo. Temos ouvido aqui os irmãos falarem que isto é apenas o início. Alguém pode estar imaginando, bom, se isso é o início, imagina o fim. Então não é para você entrar em pânico, é para você se tranquilizar, porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, a sua vida está segura nas mãos dele. Então continue com a sua fé, continue com o seu amor firme no Senhor, porque se isto é o princípio das dores, não importa, importa que você está firme nele, e se você está firme nele, ele vai te dar paz. Muito bem, pastor Edmundo, né? Tá aí então o nosso bate-papo hoje, né? Sobre o final dos tempos, né? Esses dias que nós estamos vivendo aí, que nós entendemos que é sinal também da vinda do Filho do Homem. Nós estamos encerrando então esse bate-papo aqui, não poderíamos deixar de encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nos dê graça e força para nós superarmos, né, esse momento. Daqui a pouco isso vai passar e nós estaremos cantando o hino da vitória, né? Quero pedir aqui o pastor Everton para estar terminando aqui esse bate-papo, orando ao Senhor, né, por cada um de nós que estamos aqui e também pela sua vida, pela sua família, você que está nos assistindo. Glorioso Deus, amado e bondoso Pai, nós te louvamos e te somos agradecidos por esse momento, Deus, em que estamos reunidos falando da Tua Palavra. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo é aquele que dirige, que fala, Senhor, através dos nossos lábios. Peço ainda, ó Deus, pelas famílias que estão nos assistindo neste momento, que Tu venhas abençoar, guardar cada um, trazendo a saúde, a paz, a bênção, Senhor, ó Deus, e guardando cada um debaixo do Teu precioso sangue. Nós assim Te louvamos e Te somos agradecidos por tudo, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.